Boa noite. Hoje o tema da nossa aula é suspensão condicional da pena. O que consiste suspender de forma condicional essa pena? Consiste na suspensão da execução da pena privativa de liberdade aplicada pelo juiz na sentença penal condenatória, devendo cumprir certos requisitos. Artigo 32 do Código Penal prevê as espécies de pena. A suspensão condicional da pena não é uma pena. Ainda faço outra observação. Aqui eu disse para vocês que consiste na suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Não há nenhuma extensão à restritiva de direitos, à multa, não há essa extensão. Existem três modalidades: sursis simples, especial, etário ou humanitário. O simples, apesar de no Código Penal nós não termos esse termo simples, mas a doutrina assim o classifica devido às condições, nós temos alguns requisitos que são objetivos e subjetivos. Nós vamos estudá-los. O primeiro requisito é que o réu seja condenado à pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos. Eu acabei de explicar para vocês que essa extensão não é possível a pena restritiva de direitos e nem a multa. Artigo 80 do Código Penal. Segundo requisito, que não seja indicado ou cabível a substituição por pena restritiva de direitos ou multa. Há possibilidades, nós já estudamos, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aqui há uma condição, há um requisito para que seja em um caso concreto aplicado o sursis, nós devemos observar que não haja indicação ou possibilidade de ser cabível a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa. Artigo 77, inciso 3 do Código Penal. Esses são os requisitos objetivos. Nós temos ainda alguns outros requisitos classificados como subjetivos, que são que o réu não seja reincidente em crime doloso, artigo 77, inciso 1º do Código Penal. E vocês se lembram daquele estudo do tema dosimetria da pena? Nós temos a primeira fase, prevista lá no artigo 59 do Código Penal. É levado em consideração na primeira fase da dosimetria da pena o quê? Antecedentes, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, etc. Tudo previsto no artigo 59 do Código Penal. Aqui, para que haja esse benefício, para que haja o sursis, para que haja a suspensão condicional da pena, é necessário que todas essas circunstâncias, que são chamadas circunstâncias judiciais, é necessário que essas circunstâncias autorizem a concessão desse benefício. O sursis, ele ainda pode ser especial. O artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, ele prevê que diante de uma situação em que o condenado, se ele houver reparado o dano, salvo, claro, impossibilidade dele fazer, e ainda se as circunstâncias do 59 forem favoráveis, esse réu ele pode ser submetido a condições menos rigorosas. A título de exemplo, proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates, etc. Proibição de se ausentar da comarca em que ele reside, claro, sem uma autorização prévia do juiz. Comparecimento pessoal obrigatório a juízo mensalmente para informar e ainda justificar suas atividades. Na prática, tem-se aí por volta aí, é determinada uma data para que o agente possa ir até o fórum e lá no fórum ele informa, justifica, né, assina de forma pessoal e obrigatória, tá? Por quê? Porque ele está
ele está correspondendo ao benefício que lhe foi o quê? Que lhe foi determinado, que lhe foi concedido. E nós temos ainda o sursis etário, ou ainda chamado de humanitário. O sursis etário é no caso daquele condenado que tem mais de 70 anos na data da sentença, sendo que ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Etário, nós lembramos, nos remete à ideia de idade. Então, é só lembrar do patamar de 70 anos. É claro que na data da sentença, então é possível essa substituição, né, dessa pena, esse benefício pelo sursis, né? E nós temos também o sursis humanitário, quando as razões tanto da saúde, né, como por exemplo uma questão de doença ou até mesmo uma questão de invalidez desse agente justificam, né, essa substituição. E ainda a pena, claro, ela é inferior a 4 anos, tá? Nós temos aqui o artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, que tem como previsão aqui dessa possibilidade de sursis. Como é que se dá aqui a execução dessa suspensão condicional da pena? Nós temos algumas questões que são importantes a serem trabalhadas aqui, e eu chamo a atenção para algumas situações e algumas observações. A primeira é o que vem a ser período de prova. Período de prova é quando o sentenciado ele fica proibido de realizar determinadas condutas que podem causar a ele o que? A revogação do benefício. São as chamadas condições, gente, indiretas do sursis. Então, é justamente um período de prova, um período que o juiz vai determinar na sentença, e ele vai determinar, olha, durante esse certo período, esse agente, ele não vai cumprir a pena privativa de liberdade, porque eu concedo a ele a suspensão condicional da pena, porém, ele não pode descumprir determinadas condições, tá? Então, esse é o chamado período de prova. Nós temos ainda, é importante dizer aqui, a respeito que de acordo, na verdade, com a LEP, com a Lei de Execução Penal, o juiz ele vai determinar essas condições que esse agente vai ficar sujeito. E se ele descumpre essas condições, há o quê? Há uma possibilidade de revogação desse sursis. Entre as possibilidades de revogação, nós temos a obrigatória e a facultativa. A obrigatória é quando, por exemplo, o agente ele não repara o dano sem motivo justificado. Ou ainda quando ele descumpre a obrigação de prestação de serviços ou limitação de final de semana. Ou ainda quando há a superveniência de uma condenação irrecorrível por crime doloso. Então, essa revogação, ela é o quê? Obrigatória, tá? Obrigatória por quê? Porque adveio de um descumprimento por parte do beneficiado, né? Por parte do acusado. E nós temos também a revogação, que de forma facultativa, que significa o descumprimento de condições judiciais, o descumprimento das condições do sursis especial, ou ainda uma condenação irrecorrível por crime culposo
ou contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Bons estudos e nos encontramos no fórum, no horário da nossa aula, para maiores discussões acerca do tema.